Boa tarde, muita paz, saúde e amor para todos. Vamos relembrar hoje o maior jogador da história do futebol mundial em todos os tempos. Seu nome, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Rei Pelé, exuberante, formidável, fantástico, único, invencível, o todo-poderoso Rei Pelé. Que saudade, o maior jogador de futebol do mundo em todos os tempos e o maior atleta do mundo em todos os tempos. Falar de Pelé me emociona. É muito bonito você falar de Pelé. Me orgulha falar desse jogador, desse ser humano fantástico. E eu acredito que seja o orgulho de todo brasileiro e de todo cidadão do mundo. Porque Pelé é a essência maior. Pelé foi aquele jogador que estava acima de tudo. Ele era um super-homem, era uma dádiva de Deus, era um presente. Pelé era o deus do futebol. Um jogador fabuloso, fantástico, o maior jogador que pisou nos gramados. Pelé mudou o conceito do esporte. Pelé mudou a concepção do futebol. Pelé mudou o sentido do esporte. O Rei Pelé fez com que o futebol fosse respeitado no mundo. Pelé, o Rei Pelé, fez com que o futebol fosse aceito em todos os países do mundo. A sua arte, o seu talento, a sua genialidade, a sua fibra, a sua raça, fez com que o Brasil se tornasse uma grande potência. Falar de Pelé é acrescentar sempre o epíteto rei, o apelido rei, cognominado rei, o eterno Deus de todos os esportes. A partir de Pelé, o mundo tomou um outro conceito sobre o que é que o esporte pode fazer por você fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Através de Pelé, o futebol ganhou outra realidade. O jogador passou a ser mais respeitado, o jogador passou a ser mais admirado, o jogador passou a ser considerado um cidadão de extremo valor. Rei Pelé foi o maior diplomata do Brasil, o maior símbolo desse país, o maior exemplo deste país. Pelé foi o maior ser humano da história da humanidade. Pelé abriu o mercado internacional para o Brasil, em todos os sentidos e aspectos. Pelé fez com que o Brasil fosse conhecido no mundo. Pelé até hoje é o cartão postal do Brasil. Rei Pelé, o que ele fez em campo, ressoa até hoje em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as mídias, valorizando o povo brasileiro, valorizando a cultura brasileira, valorizando o ser humano acima de tudo. Um homem que amou o povo, um homem de ouro. Rei Pelé, Deus Pelé. Falar de Pelé é me emocionar, porque o que eu vi Pelé fazer, eu era criança ainda, mas eu vi Pelé fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas. A presença do rei, a arte do rei, o talento do rei. Mais de 10 vezes foi campeão paulista. Ganhou o Campeonato Brasileiro 6 vezes. Ganhou 4 vezes o torneio Rio-São Paulo, que era uma espécie de campeonato brasileiro. Inúmeras vezes artilheiro. 1.284 gols. Uma coisa fantástica. 3 Copas do Mundo conquistadas, sendo que em 58 foi o maior de todos. Surgia o rei para o mundo. Em 62 fez o gol mais bonito da Copa. E em 1970 foi aquela coisa fantástica e fabulosa que só o rei podia fazer. Pelé foi o deus da bola. A inteligência do Pelé era uma inteligência de Einstein, o homem mais inteligente que eu conhecia, porque para jogar futebol você tem que ser muito inteligente. Pelé construiu e criou todas as jogadas possíveis e imagináveis. Pelé moldou o sentimento de amor ao esporte. Pelé fez do Santos uma potência mundial. Pelé foi o maior de todos, em todos os tempos. O esporte
de um modo geral, se hoje você tem as modalidades esportivas, os grandes heróis, os grandes gênios em qualquer modalidade esportiva, deve-se a Pelé, porque Pelé foi o maior gênio, o único, inquestionável e invencível gênio. Um diferenciado deus do futebol. Pelé, você nos orgulha. Hoje está se completando 50 anos do tricampeonato mundial. E nada melhor do que falar sobre você. Tudo que você fez pelo país, tudo que você fez pelo povo. Você parou 3 guerras. Congo-Belga, a guerra de Biafra na Nigéria e a guerra do Líbano. Você foi mais importante que qualquer estadista, qualquer político, qualquer ser humano, em qualquer época. Você merece muito mais do que você já tem. Você merece uma estátua em cada estado brasileiro, em cada estado do mundo, porque você fez com que o futebol fosse praticado, exaltado e valorizado por todos os povos. Você foi a essência humana da arte, como Modigliani, Salvador Dalí, Michelangelo, Beethoven. Você foi o máximo. E você está acima deles porque você se comunicava com a bola no pé e você foi o rei das multidões. O rei conquistado na luta, no suor, com a bola no pé, com a liderança e a sabedoria de um grande mito. Você foi um mito, você foi um deus da bola. Você fez tudo, ganhou tudo, pelo Cosmos, pela seleção paulista, pela seleção brasileira. Você foi condecorado, você foi amado. Os jogadores que jogavam do seu lado cresciam do seu lado. Jogadores bons ficavam ótimos. Jogadores medianos ficavam muito bons. Você fazia o time jogar. Você fazia o jogador crescer. Você entregou e fez mais de 2.000 gols. Quer dizer, você passava a bola, você enxergava o companheiro em campo, você enxergava o jogo, você pensava 6, 7, 8 vezes acima e à frente de qualquer outro jogador. Você fazia tabelas com os adversários, você criava jogadas mais incríveis, você realizava os sonhos mais impossíveis, porque você era o rei e sempre será o rei. Você é o deus da bola, o deus do futebol, o maior brasileiro de todos os tempos e o maior ser humano de todos os tempos. A sua marca é mais conhecida no mundo do que todas as outras. Pelé, você merece tudo. Falar de você é ficar falando 3, 4 horas com todos os adjetivos imperativos possíveis, porque você é o máximo. Você fez do futebol brasileiro essa alegria, você introduziu a ginga, a finta, a graça, o drible, você introduziu a verdadeira arte do brasileiro em campo. Você nos deu títulos mundiais, você foi tricampeão do mundo. Você foi tudo para o Brasil, Pelé. E sempre com uma visão educativa, bondosa, gloriosa. Você valorizou o Brasil, valorizou esse povo, você sempre pensou no próximo. Você é um ser humano fantástico. Você foi um grande ser humano e continua sendo um exemplo de vida, um exemplo para as crianças. Você, Pelé, é um cidadão de ouro. Além de ser o rei do futebol, o deus do futebol, você continua sendo um ser humano fantástico, porque você é o rei. Em campo, você reinava, você dominava, você mandava. E fora de campo, você é um exemplo para todos. O Brasil deve muito a você. Pelé, o homem que fez as jogadas mais incríveis em campo, os dribles mais fantásticos, as matadas de bola, as fintas de corpo, as arrancadas com a bola dominada, o zigue-zague com a bola, driblando 3, 4, 5, 6 jogadores. Pelé, você fez do futebol um espetáculo. O futebol não era um espetáculo antes de você. Você que fez o futebol ser um espetáculo. Você fez do futebol o maior entretenimento, a maior diversão dos povos. Você fez com que o futebol brasileiro pudesse finalmente ser campeão do mundo em 58. O mundo te aplaude, Pelé. O Brasil te aplaude, Pelé. Você é o deus do futebol, você é de ouro, sempre lutou pelo ser humano, sempre ajudou o ser humano, sempre pensou primeiro nos outros e depois em você. Você foi o máximo em todos os sentidos. Eu tenho muito orgulho
de falar que sou brasileiro e de falar que a camisa 10 da minha seleção foi imortalizada por um rei chamado Pelé, um deus chamado Pelé. Muito obrigado, Pelé. 50 anos do Tri, Edson Arantes do Nascimento, o maior presente que o Brasil já teve, a dádiva de Deus, o rei dos reis, um fenômeno eterno, Pelé, o deus da bola. Muito obrigado, Pelé, um abraço. Minha memória é imbatível. Pelé, você foi o deus do futebol, o maior de todos. Muito obrigado.